Namastê, sou o Mestre Aleph e no Dúvidas Frequentes de hoje vamos falar do assunto mais recorrente de todos, Shintoísmo e cristianismo. São compatíveis? Bom, o grande mal da internet é que as pessoas leem e entendem que é verdade o que leem sem fazer pesquisas diretas, ou seja, sem ir às fontes, né? A internet é maravilhosa, né? Possibilita contato e aquisição rápida de conhecimento, mas nem sempre esse conhecimento é de boa qualidade. O problema é que as pessoas pensam que é. Então hoje em dia todo mundo acha que é especialista em tudo. E as pessoas não sabem nem o que é cristianismo, muito menos o que é shintoísmo, mas pensam que sabem. Aí elas escrevem asneiras, né? Falam bobagens, querem discutir e tudo mais. Primeiro ponto é que quando a gente diz se shintoísmo e cristianismo são compatíveis, antes de falar sobre o shintoísmo, a gente tem que pensar o que é o cristianismo. O que você pensa em que é o cristianismo? Quando eu falo de cristianismo, o que vem na tua mente? Então a gente tem que ver a situação do Brasil. O Brasil está numa corrida de pastores para transformar o Brasil numa nação evangélica. Ok? Esses caras têm poder, influência política, dinheiro e acesso e controle da mídia. Então esses caras estão varrendo o Brasil para que haja um número imenso de evangélicos. Então, sem perceber, quando você pensa em cristianismo, você pensa na versão evangélica do cristianismo. Cara, o que é a versão evangélica do cristianismo, né? A igreja evangélica é um mercadão, né? Religião fácil, que você chega sem ter que aprender nada. Você chegou lá, você aprendeu meia dúzia de jargões, você repete esses jargões tranquilo, você é evangélico. Se você chegar lá, você é um alcoólatra, ou foi traficante, ou sei lá, você foi assassino, né? Você chegou lá, Jesus te perdoou, parece que você está mais capacitado do que aquele cara que não barbarizou muito. Eu estou falando do que eu vi. E do que muita gente que está vendo o vídeo viu também. Né? Chegou lá, você tem você é um cara muito ativista, né? Você chegou fazendo, pá, limpando, você vira líder. Daqui a pouco você é obreiro, ou diácono, né? Dependendo da denominação, daqui a pouco você é pastor, bispo. Né? Tem igrejas que não são assim, mas essas são a minoria. São as igrejas, né, históricas, né? As batistas mais tradicionais, as presbiterianas, né? Mas a maioria das igrejas são assim. Então elas crescem muito rápido, com gente totalmente despreparada que pensa que é o pica, né? Que é o líder e que ele, o cara sabe nada da Bíblia, não sabe nada da teologia, não teve experiência nenhuma com Deus, o cara parou de fumar maconha. Daí, né, mano? Né? O cara bebe menos, ele toma um porre uma vez por mês, não é mais toda semana. Mas de repente a mamãe tem dinheiro, né? De repente um uso equivocado de um texto bíblico. Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não tem a ver com indivíduos. Essa é uma referência à humanidade. Que onde abundou o pecado da humanidade, superabundou graça. Não quer dizer que porque você foi um safado, salafrário, filho da puta, você chegou na igreja a ser mais santo que o outro. Isso é um conceito maluco. Mas é um conceito que não é declarado, mas que é praticado nas igrejas. Pra você contar testemunho, você tem que ter sido fudido, mano. Você tem que ser um cara arregaçado. Aí você vai lá, conta o testemunho, ai, que coisa incrível. Ai, eu dei pro cachorro, eu dei pro meu irmão. Nossa, essa pessoa é muito espiritual. Deus fez uma grande obra na vida dele. Coisa de louco. Aí o cara sai de lá achando que ele é alguma coisa. Aí ele vai abrir outra igreja. Que vai juntar um monte de gente que acha que é alguma coisa, aí vai virar um líder lá porque o cara tem dinheiro, blá, 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 blá. Repete. Então vai essa cisão que vai espalhando igrejas com essa mentalidade pelo Brasil. Então as ideias desses caras também se espalham. E faz as pessoas pensarem que o cristianismo é uma religião da Bíblia. Não é. A Bíblia é posterior ao cristianismo. A Bíblia só foi ser exaltada a quase que um Deus na Reforma Protestante. Até então, 1500 anos, a igreja respeitou a Bíblia, a igreja utilizou a Bíblia, os cristãos, os padres, os teólogos escreveram comentários sobre a Bíblia, mas a Bíblia não era o coração da igreja. A igreja era mais importante do que a Bíblia. A igreja, como continuação da encarnação de Cristo, era mais importante do que a Bíblia.
Então, daí nasce essa maluquice, né? De você querer comprovar tudo a partir da Bíblia, né? Você querer tomar toda a decisão a partir da Bíblia. Aí você tá ferrado na Bíblia, você vai com a caixinha de promessas. Você já viu esse negócio? Os pentecostais adoram, né? Eles piram nisso. Caixinha de promessas, você tira um versículo, só coisa boa, né? Só coisa maravilhosa. Como se a Bíblia fosse só cheia de coisa maravilhosa. Tem muito mais promessa de maldição do que de bênção, viu? Você que é evangélico e que vai pegar, não, a Bíblia tem 8.000 promessas. Primeiro que não são 8.000. Quase 8.000, mas não são 8.000. Não, e eu vou reivindicar todas as 8.000. Cara, mais da metade são maldições. Você quer? Você quer ter lepra? Você quer o céu fechado? Você quer ter hemorroida? Você quer, sei lá, mano, você quer comer a carne dos teus filhos? São promessas bíblicas. As pessoas não sabem o que falam. Porque os líderes não sabem o que falam também. Né? Bom, ok, esse não é nem o assunto, né? Mas essa versão do cristianismo está muito presente em programas de TV, né? Em toda esquina tem uma igreja, você pensa que isso é cristianismo. Não é. Né? A tradição católica e ortodoxa oriental, elas são muito mais cristianismo. Quando você olha para dentro dessas tradições, você encontra a grande semelhança entre o cristianismo, historicamente ligado a Jesus, e o shintoísmo. Espera que daqui a pouco eu faça as conexões. Vamos falar do shintoísmo agora. Não dá para descrever shintoísmo em um vídeo curto como esse. Eu estou, pouco a pouco, falando sobre o shintoísmo. Já fiz um vídeo sobre o Kojiki, farei outros. Né? Pretendo legendar um documentário japonês, um programa japonês que fala sobre esse assunto para postar aqui no canal. Só preciso de tempo, né? Colocar todas as coisas em ordem para fazer isso. Mas outro grande obstáculo, e geralmente as pessoas falam isso, as pessoas associam o shintoísmo a nacionalismo e dizem, ah, não, o shintoísmo é incompatível com o cristianismo porque ele era um culto à natureza. Tem umas amebas aí falando, né, que, porque ele era a religião dos kamikazes japoneses que morriam pelo imperador. Outra idiotice. Primeiro eu vou fazer um comentário que pode parecer absurdo no Brasil de hoje, mas eu preciso fazer. Qual o problema com o nacionalismo? Qual o problema de você ter orgulho do seu país? Qual o problema de você olhar para o seu país e conhecer os valores da alma do seu país e defendê-los, acreditar neles e viver imerso neles? Tem problema para as ideologias comunistas que se espalharam pelo Brasil. Tem problema para um país que não tem valores, como é o Brasil. Né? Que a gente só se une na Copa do Mundo e no Carnaval. E que se você não gosta de futebol de Carnaval, você não é brasileiro. Para essa ficção chamada Brasil, tem problema. O nacionalismo em si não tem problema. O nacionalismo não é imediatamente e necessariamente conectado a crimes. Embora regimes nacionalistas tenham cometido crimes, mas uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Segundo, as pessoas compram a história da Segunda Guerra Mundial de Hollywood. Então elas pensam que sabem por que o Japão lutou a guerra. Historicamente você divide a guerra entre Segunda Guerra Mundial e Guerra do Pacífico, que é aquela em que tem a atuação mais direta do Japão, com Pearl Harbor e depois com os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. As pessoas pensam que o Japão se aliou à Itália fascista e à Alemanha nazista por afinidade de ideias, e não foi. O Japão foi forçado a essa aliança. Foi uma aliança de necessidade, não ideológica. Tanto é que quando o Japão estabeleceu o regime japonês na Manchúria, em 1937 eles proibiram que os judeus fossem expulsos da Manchúria. O Japão nunca adotou, por exemplo, as teorias eugenistas de Hitler. O Japão nunca adotou as ideologias nem fascistas, nem nazistas. As razões do Japão para lutar na Segunda Guerra, e principalmente na Guerra do Pacífico, é porque o país estava sendo estrangulado. E porque o país estava sendo estrangulado, você tem que voltar no tempo. Para a guerra contra a China, para a guerra contra a Rússia. A Europa estava engolindo a Ásia. E o Japão vai para uma guerra para defender sua soberania. Mas era interesse, tanto dos Estados Unidos como das potências europeias, dominar a Ásia, fatiar o bolo do mundo. Quando o Japão contra-ataca, reage, tenta construir a esfera de coprosperidade na Ásia, né?
com as Filipinas, com a China, com a Coreia, isso é mal visto pelas potências europeias e pelos Estados Unidos. O que os Estados Unidos faz? O que sempre fez. O tal embargo, que nada mais é que uma sabotagem, né? que uma pilantragem, uma guerra econômica. Eu estrangulo o país para que o país fique sem dinheiro, sem recursos. Que é o que os Estados Unidos fez com muitos países, inclusive com Cuba, por muito tempo. Eu excluo esse cara do comércio mundial. Aí o Japão reage. A opção que o Japão tem é Itália fascista e Alemanha nazista. Mas as pessoas não sabem disso. Nunca leram, assistiram Pearl Harbor, aquela porcaria de filme. Né? Assistiam aquele outro porcaria de filme chamado O Imperador. Né? Assistiam os documentários sionistas do History Channel e pensam que sabem alguma coisa. Quando eu falo em shintoísmo cristão, eu estou colocando Jesus na linhagem dos sacerdotes de Melquisedeque. Por que quando os Estados Unidos entra no Japão, a primeira atitude é tentar desmantelar o sistema de educação conectado ao shintoísmo? Porque esse sistema de educação tinha um sumo sacerdote, que era o imperador. E o imperador era Deus encarnado, assim como Jesus. E eles pretendem destruir essa imagem, enfraquecer essa imagem, tanto para enfraquecer a alma dos japoneses, como para poder levar os milhares de missionários que MacArthur levou para o Japão. Porque eles queriam evangelizar o Japão. Né? Evangelismo protestante. Pois bem. Então as pessoas ficam nesse copia e cola da internet pensando que sabem o que foi o Japão. Pensando que sabem o que é o Japão. Criam preconceitos e associam supostos crimes, né, o heroísmo dos pilotos kamikaze, porque eles não eram forçados àquilo. É fanatismo. Pô, cara, o cara tá defendendo a soberania do país dele. Vai pesquisar, saber quem eram esses caras, como eles viviam, que cartas eles escreveram. Cartas que inclusive viraram livros, que viraram filmes. Isso é a alma shintoísta. Como os cristãos do primeiro tempo sacrificavam suas vidas pelo seu ideal, assim os soldados japoneses da mesma forma. Inclusive, os alistados descendentes, Niseis, alistados nos Estados Unidos, demonstravam o mesmo heroísmo. Mas pessoas que fazem esses comentários não sabem, por exemplo, que os japoneses moravam em São Paulo na Conde de Sarzedas, hoje é chamada Rua dos Evangélicos. E que eles foram obrigados a sair, eles foram arrancados das suas casas, sem terem feito nada. Que no Pará, as colônias japonesas no Pará foram transformadas em campos de concentração. Que houveram campos de concentração para japoneses nascidos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eles não eram japoneses, eles eram descendentes. E eles foram postos em campos de concentração. A pessoa acredita na história do massacre de Nanquim. 300 mil pessoas morreram quando Nanquim na época tinha 150 mil habitantes. A pessoa acredita na lenda da Unidade 731. Lenda contada em 2 filmes chineses, que o governo se empenhou tanto para fazer os filmes em 1988. Aí depois a história virou verdade em 1989. Em 1988, o governo chinês rodou 2 filmes sobre essa Unidade 731, que seria uma unidade de pesquisas químicas, né, de testes químicos que os japoneses teriam feito. E para dar credibilidade ao filme, o governo chinês liberou corpos, cadáveres de verdade. Então a pessoa compra essa propaganda e acha que ela é verdadeira e associa ao shintoísmo, que não tem nada a ver. O shintoísmo tem um imperador como sumo sacerdote, assim como o catolicismo tem o papa como vigário de Cristo. E cada igreja evangélica tem o seu pica aí, tem o seu bispo, o seu apóstolo, que ele acha que é o ungido de Deus. Mas aí tudo bem. Aí tá tranquilo. Deus fala na boca do cara, mas aí tá tranquilo. Pois bem, shintoísmo e cristianismo são compatíveis? Sim. Observa, no início da igreja, hoje você vai numa missa católica, você vai ver o sacerdote de frente para o povo. Mas anteriormente, ele ficava de costas e virado para o altar. Essa expressão, tinha até um nome para essa posição. Para o Oriente. No passado era para o Oriente mesmo. As catedrais eram construídas de modo que o altar ficasse para o Oriente. Inclusive,
se acreditavam até, algumas pessoas acreditavam, que os cristãos adoravam o sol. Tertuliano fala sobre isso. Orígenes também fala. Sol, a grande deusa Amaterasu Mikami, a deusa do shintoísmo, que aparece no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Rezavam voltados para o Oriente. Se você observar japoneses budistas, do budismo japonês, o Shingon, de Nichiren, você vai ver um oratório das pessoas voltadas para o objeto de devoção ali, todos voltados para aquele objeto sagrado de devoção, que é uma postura muito semelhante. No Japão, no shintoísmo, existem os yorishiro. Yorishiro são objetos suscetíveis à presença de um kami, geralmente objetos feitos pelos homens, as relíquias católicas, né? Objetos, às vezes pedaços até do corpo, de um osso, de um santo, que continuam com a presença divina atuando neles. No catolicismo você tem a indulgência e o sacramento da confissão, né? que é acompanhado da penitência. A penitência e a indulgência não são para perdoar pecados. A penitência e a indulgência são para consertar os efeitos do pecado. No shintoísmo você tem o misogi e o harai, que são ritos justamente com essa função. Eliminar as máculas para que a vida siga o seu curso natural. Você tem os santos cristãos, que toda a literatura cristã diz que eles são deuses por participação com Jesus Cristo. E eu vou fazer muitos vídeos para falar sobre isso ainda. Os santos cristãos não são deuses por si mesmos. E você não precisa se preocupar se você tem devoção a um santo e não tem pelo outro. Porque quando você está praticando a devoção a um santo, você está reverenciando todo o corpo de Cristo e o próprio Cristo. O shintoísmo da mesma forma. Cada kami é chamado kami-sama. E o conjunto dos kami são kami-sama também. E quando você vai a um templo e ora um kami, você está orando a todos os kami por meio daquele. Existe o purgatório no catolicismo. É um lugar onde aqueles homens que foram salvos e mulheres são limpos das máculas que não foram na terra para que possam reunir-se com Deus. Dentro do budismo japonês e do shintoísmo, e quando eu digo budismo japonês, é porque é um budismo que foi influenciado pelo shintoísmo, você tem o período pós-morte de 49 ou 50 dias, no qual o espírito é purificado para então se tornar um kami da família. Existem muitas outras relações, né? A própria Eucaristia, né? Comer o corpo e beber do sangue de Jesus, ele tem uma conexão muito profunda com o omiki, né? O sake sagrado, ou mesmo com o moti consagrado, ou kagami moti. Tanto na sua prática como no efeito que ele realiza, que é de uma comunhão com a divindade. No meu livro, A História Oculta do Filho de Deus, ele é só uma introdução a esse assunto, eu destaco o porquê. Eu aponto uma possível origem para o Jesus histórico. E que esta origem explicará essas conexões. Você pode encontrar o livro na Saraiva, mas provavelmente você vai ter que encomendá-lo. Mas dá mais um tempinho, porque logo eu vou começar a vender o livro aqui pelo canal. Eu só estou me organizando para poder fazer isso. Ele é uma introdução ao assunto, eu ainda vou escrever outros para falar mais detalhadamente sobre isso, mas, respondendo a pergunta de uma vez por todas, né, juntando todas essas ideias. Shintoísmo e cristianismo são compatíveis? Se você pensa no cristianismo biblista, bibliólatra dos protestantes, não, são totalmente incompatíveis. Se você pensa no cristianismo histórico, que pode ser encontrado nas igrejas ortodoxas orientais e na igreja católica, são compatíveis, têm uma profunda relação e têm um mistério para revelar para todos nós. Então espero ter explicado, espero ter dado um pouco mais de luz sobre todos esses assuntos. Vou voltar a falar sobre shintoísmo, sobre Segunda Guerra, Guerra do Pacífico, né, sobre vários assuntos que provavelmente vão surgir a partir dessa fala, também sobre o catolicismo romano, e tentando mostrar o que é mais importante. Os nomes que damos para as religiões são nomes que damos às religiões. Acima delas tem uma verdade, uma revelação, transcendendo você, transcendendo a mim, e é com ela que a gente tem que se conectar. Ok? Então até o nosso próximo vídeo, até o próximo Dúvidas Frequentes.
Fica de olho no canal, não esquece de curtir o vídeo. Se não se inscreveu, se inscreva. Chama amigo, gato, cachorro, tio, sobrinho, vovó. Se inscreve no canal que tem muita coisa boa chegando. Namastê.